Alô pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo Shibaiama. Hoje está um dia chuvoso e eu estou aqui no volante tentando travar o celular aqui na frente do caminhão. Se cair, desculpa, tá pessoal? Vou juntar e botar de novo no lugar porque ele não está bem firmado. Então, de antemão, se o celular por acaso escorregar, cair, desculpa, eu vou ajeitar em seguida. E vamos lá para o assunto desse vídeo. Pessoal, para quem não me conhece, hoje em dia eu sou empresário, investidor aqui no Japão. Eu tenho alguns empreendimentos aqui, tenho uma empresa de investimento que também empreende em alguns setores. E eu cheguei aqui como decassegue, né? Como peão para trabalhar no chão de fábrica, e como de fato aconteceu. E eu já estou há 30 anos aqui no Japão, né? 31 anos e alguns meses. Então eu quero falar para vocês sobre esse risco, o risco de vir para o Japão. Quem já está aqui há bastante tempo sabe, né, dos riscos que o Japão tem, que apesar de ser conhecido como um lugar seguro, e em muitos aspectos realmente o Japão é seguro, mas ele tem também os seus riscos, né? E é sobre esses riscos que eu quero falar. Bom, primeira coisa, pessoal, aqui não é paraíso, né? Se alguém vem para cá imaginando que aqui é o paraíso na Terra, veio para o lugar errado. Paraíso na Terra não existe. Paraíso, você tem que sair dessa terra, você tem que morrer e ir para o céu. Não existe, tá? Não existe paraíso aqui nesse mundo. Agora, existem lugares onde você vai se adaptar melhor ou não, tá certo? E isso aí é uma questão muito pessoal, né? Às vezes a pessoa consegue se adaptar bem no lugar e outra pessoa não. Isso é muito individual. Desculpa aí que o limpador de para-brisa tá ligado, tá aparecendo aí, ele cortando a tela de vez em quando. De vez em quando não sempre, né? Então, pessoal, o risco de vir para o Japão, eu não sabia que eu estava correndo. E eu caí justamente por não saber desse perigo entre aspas. Pessoal, o risco de você vir para o Japão é de se apaixonar por ele. Esse é um sério risco, de você se apaixonar e não querer mais ir embora. Eu não sabia que eu estava correndo esse risco, porque eu vim para cá com a intenção de voltar e continuar a faculdade que eu estava fazendo, de 1 ano e meio no máximo, voltar para o Brasil, continuar minha faculdade e continuar tocando a vida lá. Só que eu não esperava encontrar um país naquela época. O Japão ainda estava na época da bolha, né? A bolha econômica que explodiu no Japão e estourou aí no início dos anos 90. E estava justamente naquela época a economia explosivamente crescendo, o Japão prosperando, e muita gente falava até que seria a maior economia do mundo, o que realmente iria acontecer se não fosse o estouro da bolha. Mas o fato é o seguinte, eu encontrei um país totalmente diferente de onde eu estava vivendo, no caso do Brasil no final da década de 80, início dos anos 90, foi, para quem viveu aquela época, para quem é velho, né, sabe que foi, eu acho que a pior fase do Brasil, né, a época do Sarney, a época da hiperinflação, né, da corrupção total implantada pelos políticos, o maior governante do país, o maior líder do país, ele era extremamente corrupto, ainda existe, né, esse político está aí, incrível que ainda foi eleito, né, e levou o país ao caos econômico, né, total caos econômico, enganou o povo com planos heterodoxos, plano cruz credo, plano não sei das quantas, plano cruzado, e tudo para enganar o povo. Enganar e esconder aquilo que realmente estava corroendo a nação, que era a corrupção. Porque é um absurdo, pessoal, nós somos brasileiros, pelo menos acho que a maioria dos que estão ouvindo esse vídeo são brasileiros, e se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que 55% da riqueza mundial, da riqueza que realmente pode ser chamada de riqueza, a riqueza mineral, 55% está no Brasil.
ou pelo menos está sendo retirada ou foi retirada do Brasil. Nós somos de um país riquíssimo, provavelmente o país mais rico do mundo, em termos de recursos naturais, recursos minerais, recursos do subsolo, do solo, em termos de agricultura, de pecuária, de reservas naturais, de florestas. Então nós somos o país com a maior riqueza desse mundo. E é um absurdo que nós, que somos filhos dessa terra, tenhamos que sair do nosso país para ir para outro lugar para poder ter uma vida digna, né? Isso aí acontece justamente por causa da corrupção que está destruindo totalmente o nosso país. E isso não é de hoje, é de muito tempo, né? Uma máfia de corruptos que tomou posse, tomou conta do poder e não sai. E quem entra tem que entrar no jogo, porque senão teve um aí que levou facada, né? Vai ter consequências graves. Então o nosso país infelizmente é dominado por essa máfia e nos faz um país rico de povo pobre e de políticos muito bem de vida, né? Políticos, elite do judiciário, do legislativo, do executivo. Existem aí essas castas, né, de alto poder aquisitivo, de alta renda, e um povo que sofre muito, sofre às vezes passando fome, passando necessidade, filhos de uma terra riquíssima. Então, eu encontrei aqui no Japão um país que não tem recursos naturais praticamente nenhum, um país altamente desenvolvido, um país civilizado, um país que tem a disciplina, né? A disciplina em primeiro lugar. Isso muitas vezes chega a ser até problema. E como eu fui criado na minha época, quando eu nasci e me criei numa região que era totalmente administrada pelos militares, né? O pessoal fala a ditadura militar. Eu vou falar para vocês, bons tempos da ditadura, porque eu nasci no território federal do Amapá na época, e era uma região totalmente administrada por militares. E os militares fizeram umas coisas muito boas lá. Na minha terra praticamente não havia criminalidade, não havia criança fora de escola. Você podia deixar o carro minha mãe, eu lembro que ela deixava o carro na frente de casa sem trancar e ninguém mexia. E você podia sair de madrugada, criança, mulher, qualquer hora da madrugada, você podia atravessar a cidade de madrugada, ninguém te importunava. Eu mesmo cheguei a fazer isso, eu treinei, por um bom tempo eu treinei numa escolinha de futebol, onde os treinos eram de madrugada, e eu tinha que me acordar 2 horas, 3 horas da manhã para ir treinar, 2 horas, 3 horas da madrugada para ir treinar. E nunca, ia sozinho pro treino, sabe? E nunca aconteceu absolutamente nada. Sabe que é um lugar seguro para se viver? Essa era a cidade onde eu morava, a região que eu morava, quando criança aí no Brasil. E dos tempos, né? Bons tempos do que o pessoal chamava de ditadura militar. E eu encontrei no Japão algo muito parecido, um lugar extremamente seguro, um lugar disciplinado, um lugar onde as coisas funcionavam, e talvez por isso eu consegui me adaptar muito bem aqui, muito bem, muito parecido nesse aspecto de segurança, disciplina, organização, muito parecido com a região onde eu nasci e me criei, né? Até a minha infância ali, acho que os 14 anos, eu vivi ali até os 14 anos, muito parecido com a minha terra natal, né? Que depois virou um caos, né? Depois que os militares entregaram o poder, virou um caos, né? Entregaram para os civis. Eu acho que isso foi um dos grandes erros dos militares, não ter preparado uma estrutura para funcionar, mesmo depois que eles saíssem do poder. Eles simplesmente saíram de cena e entregaram para políticos extremamente corruptos, para a mesma máfia que estava dominando o país décadas antes. Mas enfim, pessoal, eu me adaptei muito bem aqui no Japão, e
Tem uma característica aqui, a sociedade japonesa, ela tem uma característica que é totalmente diferente do que a gente tem na nossa cultura ocidental. Vamos dizer assim, na nossa cultura ocidental existem laços que são fortíssimos e que se sobrepõem a qualquer outro tipo de relacionamento, de hierarquia. Que seria, por exemplo, vou contar uma história prática. Eu trabalhei em algumas empresas pequenas aqui no Japão, empresa pequena mesmo, sabe? E logo que eu cheguei, eu me assustei com o que eu vi. Que era o seguinte, por exemplo, tinha uma empresa que era bem pequena, era o dono, tinha a esposa dele e tinha um sobrinho dele. E tinha eu e mais acho que 1 ou 2 funcionários. Então eu fiquei assustado da maneira como no caso o sobrinho dele e a esposa dele se dirigiam a ele, que era o dono da empresa, que era o patrão. A esposa dele, para vocês terem ideia, ela chamava o marido não pelo nome, chamava de patrão. Gente, eles eram casados, tá? Eles eram casados. E aqui no Japão, o patrão, o nome, né, que se chama para patrão é Shacho. Shacho é o dono, o presidente da empresa, o patrão, né? E a esposa, mesmo sendo a esposa dele, não chamava ele de querido, de meu bem, ou mesmo pelo nome, chamava ele pelo cargo que ele tinha na empresa, que era o de Shacho, de dono, de presidente da empresa. E o sobrinho dele a mesma coisa. Ele não chamava de tio, sabe? Chamava de patrão. E eu fiquei eu ficava achando aquilo muito interessante e assustado, porque eu não estava acostumado com esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa. E era normal, sabe? Normal. Eles tinham aquilo com absoluta naturalidade. Eles não achavam aquilo estranho. Agora, se fosse o contrário, sim, eles achariam extremamente estranho. Então isso foi uma coisa que eu me assustei e fui vendo que realmente o Japão, ele a hierarquia vertical, principalmente nas empresas, ela reina absoluta, né? Se for empresa familiar, ela reina até sobre laços familiares, né? O relacionamento familiar, ele está abaixo do relacionamento dentro da empresa. E vocês sabem que na nossa cultura isso aí é um absurdo, mas essa é uma realidade aqui no Japão. Depois eu trabalhei em uma outra empresa onde trabalhava a família, e era uma empresa um pouco maior, tinha uns 20 funcionários, 25 funcionários por aí. E o filho, tinha o filho do dono, o irmão do dono, e todos eles também se dirigiam ao dono, no caso o filho se dirigia ao próprio pai dentro da empresa, não chamando de pai, mas de patrão, de Shacho. E eu achava aquilo muito engraçado, porque os funcionários tudo bem, né? Os funcionários tudo bem, chamar o patrão, como dono, chefe, né? Tudo bem. Agora o filho, mesmo dentro da empresa, chamar de patrão pro próprio pai, aquilo ali foi uma coisa que me fez ver a grande diferença, né, da nossa cultura para a cultura japonesa. Vocês vão ver isso, pessoal, aí na nossa cultura somente em ambientes militares, dentro de um quartel, e que tem uma hierarquia rígida, né? Uma hierarquia vertical. Então o soldado não pode jamais chamar um oficial pelo nome, jamais, isso aí não é permitido. E mesmo que seja um parente próximo, mesmo que seja filho, ele não pode, de forma nenhuma, não pode se dirigir a um oficial chamando pelo nome.
tem que falar o cargo e a patente e o nome, ou apenas a patente, mas jamais se dirigir falando somente o nome da pessoa, por mais íntimo, por mais chegado que seja. Então esse tipo de, aqui no Japão isso tem um nome, se chama Tate Shakai. Tate Shakai seria a sociedade vertical. O Japão é uma sociedade vertical, uma sociedade contrário da nossa, que nós somos a cultura ocidental é horizontal, a cultura ocidental é horizontal. E a cultura aqui japonesa, ela é vertical. E tudo tem que funcionar dentro da maior disciplina que se vê, por exemplo, numa organização militar. Talvez por isso o Japão funciona tão bem. Talvez por isso o Japão ele é tão seguro. Ele tem uma criminalidade baixa, talvez por isso. Então, pessoal, esse é um risco, porque o que acontece, o resultado disso é que as empresas acabam funcionando bem, mas tem também os problemas, né, que são decorrentes desse sistema. É que você acaba se sentindo como um soldado que tem um número e não como uma pessoa, como cidadão, como gente. E muitas vezes os oficiais, digamos assim, aqueles que estão no cargo de liderança, eles não veem os seus subordinados como alguém que eles têm que levar, fazer crescer e fazer a pessoa ter sucesso na vida. Eles querem apenas que a pessoa cumpra a meta, dê o resultado, faça o trabalho que tem que ser feito e acabou, né? Paga o salário e acabou. Eu vejo que isso é uma consequência nociva desse sistema de verticalização, né? De sistema de sociedade vertical, o Tate Shakai do Japão. Porém, o ponto positivo eu vejo é a organização, a disciplina, a coisa funciona, né? A coisa funciona. E na verdade isso aí é o principal, tem que funcionar mesmo. Mas eu acho que dá para melhorar, sim, dá para melhorar. E no caso, como eu fui criado num local, num ambiente que estava já com esse sistema, um sistema, por exemplo, todos os dias na minha infância, quando eu chegava na escola, todos os alunos tinham que se reunir na frente da escola e em reverência a gente ficava perfilado e todos os dias tinha que hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Isso não era uma escola militar, tá, pessoal? Era uma escola pública, normal, uma escola civil, por sinal, uma excelente escola. E todos os dias a gente tinha essa cerimônia, que tinha que cumprir essa cerimônia. Então, uma coisa que hoje em dia eu acho que até nos quartéis já está raro de se ver. Isso era normal nas escolas na minha época. Então, não vou aqui entrar em discussão se está certo, está errado, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Isso foi apenas a minha vivência, a minha experiência. Eu nasci nisso, eu não criei nisso, eu não criei isso, mas eu nasci nisso, né? Eu acho que uma das coisas que o Brasil tinha de bom e deveria ser resgatado era isso aí. O civismo, o amor à pátria, a disciplina, sabe? Isso aí deveria ser resgatado, porque isso leva um país para frente e o Japão é um exemplo disso. O Japão é simplesmente um país extremamente disciplinado, um país que não tem absolutamente nada, mas é um país disciplinado, organizado, um país... O japonês, ele é extremamente patriota, ele ama o seu país. O japonês, ele chega a ser pedante, tal é o orgulho que ele tem pelo seu país. E o brasileiro é o contrário, né? A gente perdeu a capacidade de amar, de se orgulhar do nosso próprio país. Passou o dia 7 de setembro e realmente a gente tem muita coisa que lamentar em relação ao Brasil. Eu, por exemplo, estou lamentando aqui, o país mais rico do mundo e tem o povo mais pobre e os políticos mais bem de vida do mundo, né?
a casta do judiciário, a casta do superior do legislativo, né? Pessoas que estão ali em cima, e isso nunca muda. O povo nunca é beneficiado das riquezas que tem o país. Porque isso aqui, pessoal, não é capital estrangeiro que está dilapidando o país, não. É a corrupção, sabe? Isso aí tem que ficar bem claro. O capital estrangeiro, ele só traz riqueza, só traz benefício. Agora, a corrupção interna, isso aí mata o país, mata e destrói. Então, pessoal, esse é o risco que eu queria falar de você vir para o Japão. E como eu estava numa época que o Brasil estava um caos total, estava muito pior do que está hoje, e o Japão estava no auge, aí não teve jeito, foi amor à primeira vista. Na primeira semana eu decidi, eu vou ficar aqui para sempre, eu vou fazer aqui tudo aquilo que eu queria fazer no Brasil e não consegui, não me deixaram. Eu fiz alguns negócios no Brasil, eu fiz alguns empreendimentos. Com 13 anos eu já montei minha primeira empresa no Brasil, mas o ambiente é ruim, pessoal. Não vou dizer que desculpa que estou arrumando. É claro que eu tinha muitos defeitos e muita culpa por não ter dado certo, mas o fato é o seguinte: o ambiente, ele conta muito para você poder deslanchar na vida e ter sucesso na vida. Entre os negócios que eu tenho aqui, hoje em dia eu não sou mais peão de fábrica. Hoje em dia eu sou, digamos assim, um serviçal de peões de fábrica, porque eu tenho funcionários e a minha função hoje é cuidar desses funcionários. Cuidar deles para que eles tenham boa renda, para que eles tenham um bom futuro, para que eles tenham um crescimento constante. E eu cuido deles para que eles cuidem dos nossos clientes, do produto que nós fazemos, né? E uma coisa que dentro da nossa empresa a gente não abre mão, eu quero todo mundo contente, animado, motivado e todos cientes que tudo é passageiro, tudo, nada é permanente. Porque se tudo tiver que ficar do jeito que está, não compensa a gente trabalhar. A gente tem que evoluir sempre, eles têm que crescer sempre, evoluir sempre. Eu espero que os meus funcionários, no futuro muito próximo, eles se tornem meus parceiros para investimentos, sejam empresários, sabe, investidores, e a gente possa conversar em outro nível, um nível mais alto, que eles possam ter suas empresas, seus funcionários, que eles possam desfrutar da liberdade, né, de estar no nível mais alto. Porque eu acho que isso é um mal de investidor, é um problema que todos os investidores têm em todo lugar, é a solidão. Na verdade, o investidor é um homem solitário. Por quê? Porque a maioria das pessoas não querem investir, as pessoas não querem viver com liberdade, elas preferem a prisão de um salário bom no final do mês e ter que vender seu tempo para isso. Então, eu espero que pelo menos os meus funcionários cheguem num ponto da gente ser, e eu estou treinando eles para isso, que eles possam ser empresários e depois investidores e depois serem meus parceiros nos investimentos que eu faço aqui, investimentos que eu vou fazer, que eu quero fazer, e fazer em grupo, né? Porque sonhos, projetos eu tenho muitos, e todos eles a gente vai precisar de pessoas. E pessoas sempre, pessoal, o maior patrimônio que qualquer organização pode ter. O Japão, a riqueza do Japão são as pessoas, são os japoneses, nós que viemos para cá para trabalhar. A riqueza do país não é o produto que ele solta, o serviço que ele faz, é sim as pessoas que estão nele. Que nível estão as pessoas da sociedade, do país em que você vive? Os japoneses, vocês sabem que eles são um povo extremamente educado e disciplinado. Essa é a grande riqueza do Japão. Já nós, no Brasil, nós temos riquezas naturais, mas o nosso povo, ele não é um povo nem disciplinado, nem educado, salvo as exceções, porque, infelizmente, né, virou exceção. Hoje em dia virou exceção até mesmo ser honesto, né? Infelizmente. Antigamente a gente ficava espantado quando via um desonesto, um pilantra. Hoje em dia a gente fica espantado quando vê uma pessoa honesta. Então,
mundo está de ponta cabeça, né? Não vou dizer que o Japão é exceção, mas assim, em termos gerais, o Japão está muito à frente do Brasil, e não é só na tecnologia, não. A tecnologia é apenas uma consequência disso. Vocês estão vendo aqui a estrada, aqui eu estou indo na estrada, eu não estou indo pela via expressa, até porque o food truck, né? A gente fabrica food trucks, eles são de mais ou menos um porte grande, esse aqui é um porte mais ou menos médio, média grande, e não compensaria ir pela via expressa porque não dá para correr muito, não dá para puxar, por exemplo, 130, 120 na estrada. Então decidi vir por baixo, chama por baixo, né, pela via normal, pela estrada de baixo. E vocês estão vendo aí que, apesar do tempo estar chuvoso, não tem caos, você não vê buzina no trânsito, você não vê gritaria. De vez em quando você vê um acidente, mas é raro também, viu? O menor índice de acidente de trânsito do mundo, pelo que eu andei pesquisando, é aqui no Japão, um país de mais de 100 milhões de habitantes, onde 6 mil mortes de trânsito foram registradas no ano passado. Então é um índice baixíssimo, né, para um país desse tamanho, com essa população, né, onde as estradas inclusive não são estradas largas, né, que nem a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos. É um país onde o espaço ele é bem limitado. Então, pessoal, é isso. O risco de você vir para o Japão é esse, pessoal. O risco de você se apaixonar. Apesar do Japão ter estourado a bolha, de estar aí ainda em 2 décadas, né, de marasmo econômico, de estagnação econômica, porém, mesmo assim, o Japão não perdeu aquilo que ele tem de melhor, que é a disciplina, a segurança, um sistema onde tudo funciona, e funciona muito bem. A qualidade dos seus produtos, dos seus serviços. E você morando aqui, você sente que é um lugar bom para se viver. Então, pessoal, se você não quer correr esse risco, não venha para o Japão. Se você não quer correr o risco de se apaixonar por um lugar seguro, um lugar onde as coisas funcionam, não venha para cá. Porém tem, lógico, né? Eu estou falando que aqui é paraíso, eu já falei isso no início, porque tem também alguns lugares onde você vai ter muito problema. Por exemplo, tem algumas empresas aqui, fábricas, que você cai lá e você vai ter a nítida impressão que você vai estar numa sucursal do inferno. Por vários motivos, eu infelizmente tive algumas experiências assim, por vários motivos, ambiente de trabalho ruim, um ambiente onde o colaborador, o funcionário, ele é tratado como um animal que tem que entregar o serviço a todo custo, onde a liderança, a chefia não reconhece o valor do ser humano e não quer saber que o colaborador, funcionário se aperfeiçoe, que cresça e que seja mais produtivo para a empresa, inclusive. Um lugar onde, sabe, a disciplina ela é substituída até pela estupidez, pela ignorância, pela grosseria, muitas vezes até violência e ofensas, justamente devido a esse excesso de zelo pela qualidade. E quando a qualidade é colocada na frente do ser humano, a qualidade do produto, quando o produto é colocado à frente do ser humano, aí nada dá certo, o ambiente vira um caos, vira um inferno. Isso aí não é difícil de achar aqui no Japão. Se você está aqui no Japão, você talvez saiba isso. Se você vem para cá, é bom que você esteja ciente disso. E uma outra coisa, pessoal, a maioria dos brasileiros aqui no Japão, diferente das outras nacionalidades, o brasileiro vem para cá, a maioria porque são descendentes ou cônjuge de dependentes, e nós temos uma regalia que ninguém tem, que os outros estrangeiros aqui não têm. O que se tem, ele tem limitado, que é a liberdade de trocar de emprego, a liberdade de empreender, a liberdade de investir, porque o visto dos brasileiros aqui no Japão
nos dá total liberdade, a mesma liberdade que teria, por exemplo, no japonês. Tem vindo agora nos últimos anos estagiários do Sudoeste Asiático e eles não podem trocar de emprego, vêm por um período limitado, 3 anos, alguns 5 anos, eles não podem trocar de emprego. Gente, serviço em fábrica, serviço de 3K, né, que chamam, Kitsui, Kitanai, Kiken, sujo, insalubre, perigoso, isso aí não é mais para o brasileiro, não é mais para nós. Nós viemos para cá apenas para passar um tempo em fábrica e não para ficar a vida na fábrica ou para ficar todo o tempo de Japão na fábrica. Nós viemos aqui para fazer outra coisa. Nossa missão aqui, eu tenho certeza, é empreender, é investir. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda está em fábrica, você não deveria estar mais, viu? Era para você estar empreendendo e investindo, porque a minha experiência como empreendedor aqui é que esse aqui é um dos melhores lugares do mundo para se empreender. Aproveite a oportunidade que você tem. Aprenda a língua japonesa, tira da cabeça que é difícil. Aliás, é difícil sim, é difícil. É difícil, porém quem está dizendo que é difícil não é você, é o teu cérebro. Então chama o teu cérebro para uma conversa séria, dá um pau nele e mostra quem é que manda nessa bagaceira. Porque o teu cérebro ele vai achar tudo difícil. Até mesmo a língua portuguesa ele vai achar difícil. Você já viu a gramática da língua portuguesa? Diz pro teu cérebro para ele aprender, ele vai dizer que é difícil. Inclusive a nossa língua é uma das línguas mais complexas que existem. E aí ele vai, lógico, dizer que a língua japonesa é difícil e não vai te deixar aprender. Só que você tem que falar sério com ele e dizer que não interessa se é fácil, se é difícil, vai ter que aprender e pronto. Porque esse é um passo fundamental para você deslanchar aqui no Japão. Aprender a língua e principalmente, viu pessoal, aprender a escrita. A escrita aqui, quem sabe, daqui a um tempo sabe. São 3 tipos de escrita, tem o katakana, tem o hiragana e o kanji, o famigerado kanji, que é o pavor dos estrangeiros. Os ideogramas originários da China, né, que foram incorporados na língua japonesa. Os kanjis. As placas estão cheias de kanji, vocês estão vendo aí, ó. Agora tem também o romanji, né, que são as letras romanas. Essa aí a gente consegue ler. Mas o kanji é o bicho. Gente, tudo é possível, tudo é possível. Se você tiver uma conversa séria com o teu cérebro e mostrar para ele que quem manda é você, com certeza você vai aprender. Essa foi a minha experiência. Eu não permiti que o meu cérebro mandasse em mim. Eu dei uma ordem para ele e até hoje a gente vive no pau. Ele quer sossego e eu quero que ele, trabalhe. O cérebro humano ele foi feito para economizar energia. É preguiçoso, é algo extremamente preguiçoso. Se você for na onda do teu cérebro, você não vai sair do lugar, você não vai para frente, você não aprende nada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar o pau com o teu próprio cérebro. Quebrar o pau mesmo. Manda ele aprender essa merda desse Nihongo e mostra que quem manda essa bagaceira é você e acabou. Vai aprender e pronto. Tem 1000 maneiras de se aprender japonês aqui no Japão. Eu aprendi como autodidata, nunca fui em escola aqui no Japão de japonês. Estou aprendendo até hoje, eu gosto muito de ler, estou lendo livros, sempre gostei de ler. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar ler alguma coisa em japonês, mesmo no kanji. E se você quiser um livro bem fácil para começar, eu recomendaria para você um livro que ele é traduzido em todas as línguas, inclusive no japonês e no português. Tem a tradução fiel, ele é separado em blocos pequeninos e você pode estudar cada frase, uma frase por dia. Esse livro se chama a Bíblia. A Bíblia tem em todos os idiomas, inclusive em japonês. Se você não tem, experimenta comprar uma Bíblia. Começa lendo o Evangelho de Marcos. Isso não estou falando de religião, tá pessoal? Mas é o único livro que eu vi que ele é extremamente didático para aprendizado de idioma. Você lê o livro de Marcos, todos os capítulos, está separado em capítulo e em versículos. São pequenos trechos que você tem, pequenas frases que você tem em japonês e em português. E a grande vantagem da Bíblia é que todos os kanji eles estão com
hiragana, tô com furigana em cima ou do lado, né? Então você consegue ler os kanjis e saber como ler. E hoje em dia você tem o celular, você consegue descobrir o significado. Lê um versículo por dia e você vai começar a aprender a como se formam as frases em japonês, como se conjuga verbos. O Evangelho de Marcos eu recomendo, que foi o primeiro livro que eu li em japonês e eu fiz dessa maneira. Então se você quer aprender, você vai aprender conjugação verbal, você vai aprender como se usa a partícula de ligação, o wa, ni, ga, re, e você não vai se preocupar, não vai precisar se preocupar com a gramática, você vai já aprender na prática, né? E toda língua, pessoal, não adianta que dizer, não, mas eu só quero aprender conversação. Gente, isso não existe. Todo idioma, toda língua, ela se baseia na escrita, né? A base de todo idioma é a escrita. Você nunca vai aprender um idioma sem saber a escrita, né? A nossa própria língua, você sabe que uma criança que não sabe ler ainda, ela fala, mas fala errado quando fala, né? E aí, conforme vai para a escola, começa a aprender o beabá, como é que forma as frases, começa a saber a colocação do sujeito, do predicado, da conjugação verbal, flexão verbal, e aí começa a falar corretamente. Isso porque ela tem um contato com a escrita. Por exemplo, você consegue muito bem identificar uma pessoa que não tem estudo. Quando você vê essa pessoa falar, você ouve essa pessoa falar, você já sabe que essa pessoa aqui não tem estudo nenhum, fala como se fosse um analfabeto. Então é exatamente assim que eu era aqui no Japão. Só que hoje eu já posso dizer que eu não sou um analfabeto, eu sou um semi-analfabeto, mas estou evoluindo, né? Estou crescendo. De analfabeto eu já passei para o título de semi-analfabeto, mas chego lá um dia, já consigo ler muita coisa. Trabalhei muito tempo, inclusive, como tradutor no Ministério do Trabalho aqui no Japão, no Shokuan, no Hello Work, né? Então dá para ajudar muita gente já com um pouquinho de Nihongo, com um pouquinho de japonês que eu sei. Pessoal, não se intimidem com essa língua que todos dizem ser difícil. Eu não vou entrar no mérito se é difícil, se é fácil, mas eu acho que é possível 100% que você aprenda. Se você botar isso na cabeça, você vai com certeza aprender. Então, pessoal, esse foi o assunto do vídeo. Até extrapolei para questão do aprendizado da língua japonesa, mas tá valendo. E a gente segue nos próximos vídeos. Para quem não sabe, um dos empreendimentos que eu tenho aqui é de produção de food trucks. A gente tem uma fábrica de food trucks e agora a gente está com esse projeto aí de ensinar as pessoas a fabricar o seu próprio food truck. Um curso prático de montagem de food trucks e que vai bem além disso. A gente ensina, por exemplo, gestão de pequenos negócios. Nós vamos ensinar como você vai fazer para registrar o seu pequeno negócio aqui no Japão de forma formal, legalizado. Você vai sair inclusive já com o formulário preenchido da sua empresa individual aqui no Japão. A gente vai ensinar isso durante o curso também. Vai ensinar sobre as licenças que precisa para esse ramo. Não é só uma licença, são 2 licenças, podendo chegar a 3 licenças. E esse know-how a gente tem e a gente vai passar para os nossos alunos. Então, se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo vai ter um formulário, você pode clicar lá. Você pode receber mais informações sobre esse curso preenchendo esse formulário. Tá bom? E a gente aguarda aí o seu feedback, o que achou do vídeo. Dá um joinha, se não gostou, pode apertar no polegar para baixo, não tem problema. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Você é convidado a se inscrever nesse canal. A gente vai estar sempre postando aqui assuntos relevantes sobre o Japão, sobre investimentos, sobre quem quer mudar de vida, até mesmo para quem quer vir para o Japão, né? Eu sou investidor, sou empreendedor aqui no Japão, um país pelo qual me apaixonei,
e onde eu criei empresa e tenho vários investimentos. Muita gente me conhece como o rei do painel solar também, né? A gente construiu 8 usinas solares próprias da empresa, né? E essas usinas elas geram aí renda passiva, uma renda que vem 100% da natureza, da luz solar, e inclusive é um ramo que eu recomendo, né? Apesar de hoje em dia estar bem complicado porque as regras mudaram, mas sempre tem novas oportunidades, e o que não pode é ficar parado, pessoal. Vamos investir primeiramente em você mesmo. Esse é o maior investimento de todos. Invista em você e não desista de você, e saiba que o Japão ele não é um quebra-galho, tá? Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu não me interessa a isso porque eu vou passar pouco tempo no Japão. Gente, aí muita gente fala isso pra mim, ó, porque você não vai mais embora daqui, por isso que você faz essas coisas, pra mim não interessa. Eu nunca entendi esse tipo de pensamento, sabe por quê? Hoje em dia, o mundo está globalizado. Por exemplo, eu tenho investimentos na área imobiliária, os imóveis alugados, tem painel solar que gera renda, entra automaticamente na minha conta. Isso aí eu posso movimentar de qualquer lugar do mundo, através do net banking, através de cartões de crédito. E eu não sei aonde que eu estou preso nisso aí, sinceramente. Porque hoje em dia não importa onde você está. Hoje em dia não interessa, sabe, onde estão os teus investimentos. Investimento, para ser considerado investimento, você não pode estar preso nele. Você tem que estar livre, né? Se o investimento te prende, então não é investimento, isso é uma cadeia. É um emprego, provavelmente é um emprego que você está falando. Você está tendo renda de tempo que você está vendendo. O investimento não é isso. Investimento, você estando aqui, estando ali, não interessa. Você estando vivo, estando morto, o negócio está rendendo e acabou. Isso é investimento. Então, pessoal, não tem lógica isso aí. Eu nunca entendi isso, sabe? O pessoal dizer que porque eu estou definitivo no Japão, eu posso fazer isso, e como o fulano não está, ele não pode fazer, porque ele está provisoriamente no Japão. Isso não tem lógica, pessoal. Porque é justamente em busca dessa liberdade é que eu estou investindo. Eu, no caso, estou investindo no Japão, mas poderia estar investindo em qualquer lugar do mundo. Investimento que se preza, você não precisa ficar preso nele, tá certo? Você tem toda a liberdade de estar onde você quiser, né? E poder inclusive acompanhar os seus investimentos de onde você quiser. E essa era maravilhosa da internet te permite isso. Tá bom, pessoal? Se você quer investir no Japão, gente, entre em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui também embaixo. Eu tenho uma experiência muito grande, estou em busca sempre de parceiros para investimento, para negócios. Estou em busca de network, pessoas que têm o mesmo pensamento, e sempre que possível eu estou buscando fazer mastermind. Se você não sabe o que é mastermind, clica aí no Google que vai sair. Ou seja, pessoas que têm o mesmo objetivo, têm a mesma visão e unem forças por um mesmo objetivo, em um projeto concreto, né? Tá bom, pessoal? Então você é meu convidado a me conhecer melhor se inscrevendo nesse canal. Se você quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu contato na descrição do vídeo. Também se você tem interesse nesse curso de food truck, você quer entrar nessa área, não tem o capital aqui no Japão, eu estou justamente oferecendo essa oportunidade para que você aprenda a fazer o seu food truck. E aí, Eduardo, eu vou aprender e vou fazer aonde? Gente, eu vou ceder um espaço em uma das nossas unidades, em uma das nossas fábricas, para que você possa posteriormente fazer o seu próprio food truck. A gente vai dar uma lista de fornecedores para que você possa fazer o teu próprio food truck. A gente vai alugar um espaço por um preço bem camarada, para que você possa fazer o food truck dentro das nossas dependências e possa ter o teu negócio da forma mais rápida possível, com o custo mais baixo possível. Tudo aquilo que eu puder fazer para te ajudar a você começar nesse ramo, a gente vai fazer, tá bom? Então, se você tem interesse nesse curso, esse curso ele tem um valor altíssimo em termos do que ele vai agregar para você. Já no primeiro carro você vai retirar muitas vezes o que você vai pagar no curso, né? No que você vai economizar.
A gente vai te passar know-how, vai te passar uma lista de fornecedores, vai te dar treinamento para que você possa começar nesse ramo o mais rápido possível, com menos de erros e o máximo de assertividade, com menor risco possível, tá bom? E a gente tem aí também uma outra grande surpresa, digamos assim, uma notícia muito boa para quem quer ter já o seu food truck já logo de cara, de início. Como a gente, o trabalho de conclusão de curso, no caso, o nosso TCC, trabalho de conclusão de curso, ele vai ser justamente montar um food truck, um caixote de food truck. E esse food truck, ele vai ser oferecido para o aluno que quiser ficar com ele, onde ele vai pagar apenas o material que foi usado nele, tá bom? Então vai ser o custo somente do material. Se por um acaso mais de um aluno estiver interessado, vai haver sorteio, tá bom? Então você, além disso, você pode sair já com o seu food truck na mão já do curso. É lógico que isso aí não está incluso o caminhãozinho, né? O caminhãozão, depende. Mas o caminhão, qualquer carro, qualquer caminhão leve, você vai poder usar, né? Que esteja dentro do padrão. E o caixote em si, você já vai sair com ele do curso, se você quiser, ou pelo menos participar do sorteio. Vai ser somente entre os alunos, né, interessados. Por exemplo, tiver 2 alunos interessados, o sorteio vai ser feito somente entre esses 2, né? Não sei se todos vão querer. Se todos quiserem, vai ser sorteado entre todos os alunos. Pessoal, o curso vai ser sábado e domingo. E as turmas, tá, pessoal? A gente precisa reunir no mínimo 10 alunos. Menos de 10 alunos não dá para fazer o curso, tá, pessoal? Pelo custo, pela estrutura que a gente precisa dispor. Então a gente, enquanto não reunir 10 alunos, nós não vamos poder realizar esse curso, né? Infelizmente, poucas pessoas se interessam em aprender, em querer realmente ir para frente. Então a gente precisa desse número mínimo. Vai ser no nosso centro de treinamento esse curso, né? Nós resolvemos separar uma das nossas unidades somente para transformá-la em um centro de treinamento. Deixa eu falar aqui em primeira mão para vocês. Vai ser esse centro de treinamento se chama Steps Training Center, Steps Japan Training Center. É o centro de treinamento da Steps Japan, que é o nome da escola, né? O nome do nosso empreendimento, o nome fantasia do nosso empreendimento. Você vai sair de lá com um certificado de conclusão. Você vai sair preparado para, apesar de serem 2 dias só, para poder começar nesse ramo já com o pé direito, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência. Se você não gostou, pode criticar, pode meter o pau. Se você acha que isso pode ser útil para quem quer empreender no Japão, para quem quer entrar no ramo de food trucks, não sabe como, não tem capital, tá aí a grande oportunidade. Compartilhe esse vídeo, eu agradeço muito, porque pode ajudar muita gente esse conteúdo aqui, ok? Muito obrigado, a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.